Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e que a cada quinzena traz convidados especiais para discutir oportunidades, mas também desafios que poderiam ser superados para reduzir gargalos e ampliar a adesão a medicamentos de especialidades. E a gente traz aqui uma discussão importante, baseada numa pesquisa sobre inovação no setor farmacêutico e que aponta a desarticulação da cadeia como um dos pontos chaves a serem resolvidos pelo setor. E vou trazer aqui Davi Almeida, ele é sócio da Elo Group, consultoria que conduziu esse estudo, realizado entre setembro e novembro de 2025, com executivos C-level da indústria do varejo e da distribuição, além de associações, consultorias e centros de pesquisa. Davi, obrigado pela presença. Bora discutir bastante aí sobre a relação setorial. Mais uma vez, eu Bora. agradeço a tua presença. Leandro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Acho que vai ser bem legal a conversa, a gente tem alguns temas interessantes para a gente tratar. Queria rapidinho também agradecer ao Adriano Prado, né? Ele participou bastante com a gente, ele foi um dos nossos coautores aqui, um dos nomes chaves, ele foi VP da Profarma durante um bom tempo e bastante conhecido no setor, inclusive, acho que é um dos principais motivos da gente estar fazendo essa pesquisa hoje. Eu queria deixar meus agradecimentos aí para ele também. Muito bom. Acho que é interessante, né? Porque esse estudo acaba unindo de fato a prática, a teoria, né? De uma maneira muito interessante. Mas vamos lá, né? É um estudo interessante, Davi, porque ele aponta o que a gente pode chamar de uma assimetria estrutural de incentivos, né? Entre indústria, distribuição e varejo. E essa assimetria precisa ser, obviamente, corrigida, né? Mas me fala um pouquinho, né? Olhando para a questão da jornada do paciente nessa área de medicamentos e especialidades que é tão sensível e muito mais complexa, por exemplo, na comparação com o universo do varejo, o universo do retail. Como esse Legal. desalinhamento impacta na prática essa jornada? Cara, só o que motivou, né, essa pesquisa, só dando uma visão geral, assim. Acho que a gente trabalha com discussão do setor farmacêutico, né, tanto em cada um dos elos, tanto indústria, quanto varejo, quanto distribuição há muito tempo. E a gente trabalha com os outros elos de saúde também, hospital, diagnóstico, health tech. Então a gente acaba tendo uma boa visão ampla do setor, né. Acho que era um bom momento para a gente trazer isso, principalmente com o que tem acontecido em termos de várias tendências de inteligência artificial, de cada vez mais as recomendações de saúde aparecendo em redes sociais e a relação médico-paciente, empresas mudando muito essa discussão. A gente falou, cara, acho que é um excelente momento para a gente trazer isso, principalmente considerando, como você mesmo falou, essa tendência de fragmentação dos diferentes elos da cadeia, e um termo que você vai me ouvir muito falar hoje ainda, tendo mecanismos de incentivo muito diferentes entre eles, né? Então, cada um está olhando para vantagens competitivas diferentes no seu elo e sendo pressionado a fazer coisas dentro desse elo, né? Então, acho que a pesquisa ela foca bastante dentro dessa discussão e essa fragmentação acaba sendo bem relevante. Apenas por uma questão de rigor técnico, eu peço desculpa, é uma parte meio chata, mas do ponto de vista de pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, né? A gente fez isso com uns 23 executivos, então ela tem um viés específico da percepção de grandes decisores da indústria, trazendo a sua sensibilidade sobre aquele assunto. Né? Então, existem discussões de dados que trariam um tempero adicional e que vale a pena sempre levar em consideração, pegar um pouco dessa visão. E outra coisa também que é relevante, ela tratou da inovação da cadeia como um todo. Né? Então, ela não olhou apenas para especialidades, alta complexidade, hospitalar e por aí vai. Então, ela também tem algum viés que é relevante tratar isso. Então, desculpa o rigor, mas acho que é importante a gente ter um pouco dessa Necessário. questão. Tá? Trazendo um pouco da resposta aí da sua primeira pergunta, cara, acho que tem uma coisa que quando a gente olha para a fragmentação, né, acho que entendendo um pouco dos mecanismos de incentivos, quando você olha para a farma, principalmente especialidade, principalmente alta complexidade, que normalmente são desenvolvimentos de moléculas muito caros, que acontecem ao longo de muito tempo, tem vias de administração muito específicas às vezes, né? Mas às vezes muito mais complexas do que assim, uma questão oral, tem uma questão de cadeia fria, então tem outras questões adicionais que acabam entrando nessa discussão. Eles têm naturalmente um viés muito forte de venda, muito forte, enquanto aquela vantagem competitiva da molécula se parar existir, principalmente por meio da regulação, da parte de propriedade intelectual.
e aí, naturalmente, existe um push no mercado muito forte. Quando você vai para a distribuição, o incentivo já está em outra direção. É um elo mais pressionado por margens muito específicas, muito pequenas, e que tem que otimizar cada detalhe daquela cadeia o máximo que puder. E aí, quando você entra para o varejo, né, você falou que discute bastante a coisa do retail, já é muito mais o client facing. É quem, em última instância, com exceção dos médicos, que eu acho que é uma dinâmica diferente, é quem de fato tem contato com o paciente, né, na hora de vai olhar isso. Então, mais uma vez, ele é pressionado um pouco por essa relação, e é por isso que existe a coisa dos marketplaces e por aí vai. Quando você vai olhando para essa fragmentação na cadeia como um todo, você pode imaginar que farma quer vender, toda a parte de distribuição quer operar com a melhor eficiência que ela puder e conseguir atingir o máximo de abastecimento ao longo de cada um dos seus pontos da cadeia. Retail tendo esse client facing para manter o contato, você está vendo que os incentivos eles vão indo em direções muito diferentes. Então, a dificuldade que você vai tendo em integrar cada um desses momentos, cada uma dessas empresas, acaba sendo muito difícil. Eles acabam muitas vezes se integrando em partes muito específicas, né? Aqui eu vou entregar para esse medicamento nessa região, com essa distribuidora ou nesse varejo e tal. Então, essa coisa do push, né, acaba sendo muito relevante. E a própria coisa dos dados, compartilhar os meus dados, existe uma questão de regulação por trás, que torna muito perigosa essa questão de compartilhamento, mas, ao mesmo tempo, também, os dados eles têm uma competitividade por si só. Então, você compartilhar aquilo é quase como se você estivesse cedendo um pedaço do seu ativo adiante. E eu tenho certeza que várias empresas desse elo estão dispostas a isso, mas na hora que elas vão para o outro lado, para outra parte, a outra parte talvez não esteja. E aí acaba ficando assimétrica essa disponibilidade. Né? Então, quando você olha para isso, para alta complexidade, para especialidade, para hospitalar, é como se isso fosse acelerado a nota 10. Assim. Você torna tudo muito mais complexo. Porque, como eu disse, você vai ter uma discussão de cadeia fria, às vezes você vai ter discussão de infusão, às vezes você vai ter que fazer aquilo em momentos muito específicos, você não pode perder. Se você tem uma ruptura da cadeia, você não substitui facilmente em uma outra localidade ou para um outro fornecedor. Isso torna a jornada do paciente muito inconstante, muito errática. Né? Se você for olhar, a gente falou sobre como a pesquisa não tem tantos estudos, mas se você for olhar o número específico, você vai vendo que tem 20%, 30% de pacientes relatando dificuldade de manter a jornada dele, porque ele vai para procurar aquela parte do medicamento e ele não consegue encontrar naquele momento. Às vezes tem, mas não aonde ele consegue. Talvez em outro estado, talvez em outra cidade, talvez uma semana depois, e aí acaba tornando isso tudo muito complexo. Isso em grande parte porque tanto as farmacêuticas não conseguem ter clareza da demanda e, de fato, saber aonde elas vão vender mais. A distribuição, por sua vez, tem as suas informações e não consegue planejar adequadamente. E o varejo acaba sendo a última ponta e, às vezes, em alguns momentos, até frágil, tirando os grandes nomes, né? As farmácias mais pontuais tendo mais dificuldade nisso. E parte disso entra em outra parte da cadeia. Às vezes tem que ser num hospital para ser administrado aquele medicamento. Às vezes precisa de um profissional de saúde para fazer aquela administração. E ainda traz essa questão adicional. Então, acho que tudo isso colabora exatamente para isso que você perguntou e que você mostrou, sabe? Legal, Davi. E, obviamente, a gente, né, você já entrou um pouco nessa discussão sobre o supply chain e a fragmentação dessa estratégia aparece como um dos principais gargalos, né? Uhum. E a gente está falando de um segmento que impõe autocontrole logístico, com medicamentos sujeitos a controle de temperatura, que precisam ser deslocados nas condições certas e principalmente no tempo adequado. Às vezes não pode esperar mais que um dia, por exemplo, né? Perfeito. Como é que caminhos você entende que de alguma forma a pesquisa apontou Eu como acho que, de maneira soluções? geral, a integração da cadeia, na parte de dados no Brasil, foram feitas várias tentativas ao longo do tempo, localizadas para resolver problemas específicos da cadeia. Né? Então, teve um pouco da discussão lá atrás de rastreabilidade, que você deve lembrar, teve uma discussão de Open Health, teve uma discussão de take back para a parte por exemplo, das canetas, né, que apareceu com bastante frequência. E várias farmas, elas têm lá os PSPs delas, né, os programas de suporte ao paciente, mas tirando um pouco essas soluções isoladas de integração de dados, existe muitos silos, né, dentro dessa dinâmica. Uma coisa que certamente vai pressionar o setor a integrar um pouco mais os dados são outros players que estão entrando, mas aí eu estou falando menos para especialidades e mais para o geral. Né? Então, você vê o iFood pressionando, você vê o Kita, você vê a Bis, você entrando vários outros players que vão pressionando um pouco dessa questão da cadeia. Mas olhando para a especialidade especificamente, cara,
eu vejo muito o papel dos PSPs, né, dos programas de suporte ao pacientes. Eu vejo muito a importância de tecnologia para a gestão de caso do paciente. Então, olhando o paciente do ponto de vista da patologia ou da condição ou da necessidade específica dele, e isso sendo o centro da gestão daquele paciente. Tanto que vão surgindo algumas soluções tecnológicas com esse viés de gestor de caso para olhar cada uma das nuances. Eu estou tomando esse medicamento, que tem uma cadeia fria por trás, mas além disso, eu preciso periodicamente fazer um exame específico para verificar como é que está o andamento daquilo. Então, já saiu muitas vezes da cadeia farma tradicional e já entra numa outra parte da cadeia, que é a de parte de diagnóstico. Então, essas tecnologias que fazem essa gestão de caso, vão organizando, elas tendem a se tornar mais fortes, principalmente com AI, que acaba simplificando um pouco essa integração e vendo, funciona muito. Tem uma empresa brasileira bem legal que andou surgindo recentemente, eles até fecharam um contratão com a Mayo Clinic lá nos Estados Unidos, chamada Tabia Health. Eles fazem exatamente isso, eles pegam um pouco esse software, entram na gestão de caso e falam, olha, o paciente agora precisa ir para cá e tem todo esse checklist que ele vai ter que fazer de medicamento, de diagnóstico, de acompanhamento de profissional de saúde. E aí, quando você rola isso para o resto da cadeia, fica mais fácil você planejar via esse PSP, né, esse programa de suporte ao paciente, a visão do todo, né, do caso do paciente. Então, assim, eu acredito que agora, com esse push mais forte de tecnologia, com uma visão mais integrada de caso, eu acho que a gente começa a se aproximar disso, mas você vai ter que. Não adianta só a tecnologia, você vai ter que trazer os incentivos para os elos juntos. O que isso vai ser interessante para a distribuição? Com isso, eu vou conseguir planejar melhor o estoque que eu tenho, eu vou ter que conseguir otimizar melhor a minha parte da cadeia, porque, como você falou, tem que ser enviado no momento correto, não só pelo paciente, mas pela própria natureza do medicamento, tem que ter a temperatura correta, o armazenamento correto, a administração correta. Então, eu vou ter que trazer os outros players para participar dessa gestão de caso geral, para de fato eu conseguir ter essa integração completa. Então, tem a questão da tecnologia ajudando muito, eu acredito muito nessa parte, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de acertar bem os mecanismos de incentivo de cada um dos elos para eles combinarem ao longo dessa cadeia. E a sensação que eu tenho é que isso vai tender a acontecer com alguns players específicos e com algumas patologias específicas. Seja porque a margem é maior, seja porque ela exige o volume é maior, seja porque aqueles players estão mais inovadores, mas eu acho que vai aos poucos entrando um pouco dessa discussão. Esperemos, assim esperemos. Né? Obviamente, a gente percebe claros sinais aí de esgotamento do modelo atual, e isso passa também pela propaganda médica. Vocês também analisaram esse- essa atividade em particular. Me fala um pouquinho dos desafios que vocês detectaram a partir das análises dos Silevos. Cara, essa é um tema muito legal. Isso apareceu com muita frequência nas falas dos executivos, assim, principalmente no mundo de farma, né? Dos produtores, dos fabricantes. Impressionante como é que eles entendem que aquilo que durante muito tempo foi talvez um dos principais vantagens competitivas, que era a relação da empresa com a comunidade médica, por mais relevante que ela ainda seja, entraram outras variáveis muito fortes nisso. Seja a AI, mas por outro motivo, né, o paciente agora, em alguns sentidos, ele quase se acha um profissional de saúde, porque ele consegue consultar as informações e ter recomendações de AI que muitas vezes estão incorretas, e ele não tem a menor capacidade de avaliar isso, mas ele se sente apto porque aquela informação está com ele, seja ainda antes da AI, com as redes sociais, os influenciadores, profissionais de saúde ou não, muitas vezes, de forma até irresponsável, eu diria, trazendo um pouco dessas recomendações e educando, entre aspas, né, esse paciente de o que ele deveria pedir, do que ele deveria recomendar, que médico ele deveria ir. E começa a ficar claro para a indústria, e acho que para a cadeia como um todo, a importância de você começar a se aproximar desse tipo de tecnologia e não contar apenas com a relação médica tradicional, participação em eventos no qual você vai explicar a sua molécula, por que ela é relevante, mas muito mais entendendo a necessidade e a demanda como um todo. Teve um específico, cara, que ele trouxe um ponto muito legal. Ele falou assim: olha, durante a pandemia, a gente ficou com muito medo do que ia acontecer com as nossas vendas, porque
a gente sempre acreditou na nossa vantagem competitiva com a relação com os médicos. E a gente falou, como é que eu vou fazer relação com o médico se eu não consigo visitar consultório, se eu não consigo trazer eles para alguns eventos, mostrar a nossa molécula. E o online não é a mesma coisa, né, dentro disso. E ele falou assim, as nossas vendas subiu e a gente não sabia explicar por quê, porque a gente sempre acreditou muito nessa vantagem competitiva da relação tradicional. Como é que isso foi mudando ao longo do tempo? E acho que as farmas vão precisar perceber muito, e aí, naturalmente, isso vai envolver o varejo, isso vai envolver a distribuição, e isso é ainda mais forte, agora entrando no nicho do nosso papo, né? É ainda mais forte para alta complexidade e especialidade, porque são doenças no qual o paciente fica mais, o patologista, o paciente fica mais íntimo dela. Uma dor de cabeça, muitas vezes você não vai precisar de uma recomendação de rede social, mas se você tem alguma doença muito específica ou mais complexa, você tem um médico que você olha e acredita e confia, e o cara tá fazendo um Reels ali no Instagram, ou a AI recomendou, aquela proximidade te parece maior, te parece mais confiável, e você vai atrás dessa informação. Então, as farmas e a cadeia como um todo entenderem essa mudança do mercado, eu acho que vai ser muito chave. E para mim, o profissional de saúde, o médico, o nutricionista, o psicólogo, eles são assim muito chaves nisso, porque eles continuam sendo a palavra de quem conhece, a palavra de legitimidade. Só mudou o canal, mas a mudança do canal muda muito a dinâmica de relação paciente-médico e os elos da cadeia como um todo. Então acho que esse é outro ponto muito crítico daqui para frente, tá? Com certeza. Falamos já do potencial da inteligência artificial, né, como ferramenta de transformação. Agora, obviamente, de alguma forma também você já citou isso, nós temos Uhum. mais, assim, nós temos barreiras que são culturais e organizacionais, e mais culturais e organizacionais e menos tecnológicas. Como você vê, Davi, a necessidade de uma mudança no olhar relativo à governança e à liderança? Como essa mudança é fundamental para destravar a inovação e permitir a escala real no setor farmacêutico? Legal. Assim, acho que você me ouviu falando lá no começo sobre a importância dos mecanismos de incentivo, né? E existe uma relação direta entre cultura, entre organização, entre governança, com os mecanismos de incentivo, né? É, Então, assim, ao olhar para isso, cara, eu acho importante levar em consideração o seguinte: a gente falou no começo também sobre a margem do elo das farmacêuticas, né? Que é uma margem muito alta. E, além disso, o peso da regulação, os ciclos longos de pesquisa e desenvolvimento principalmente em especialidades em alta complexidade, por aí vai. Tudo isso torna este elo muito mais conservador em relação à inovação tecnológica, à inovação comercial, à inovação relacional. É inegável a inovação que existe nas vias de administração, na molécula em si, isso é inegável. Um setor que, inclusive, já vem usando tecnologia de inteligência artificial há muito tempo em pesquisa clínica, em diagnóstico e por aí vai. Não, é zero novo para eles isso. Mas quando vai para a parte mais relação com o paciente, relação com o médico, com a organização da cadeia, esses mecanismos de incentivo acabam limitando. Quando você vai para o resto do elo, quando você vai, por exemplo, para a distribuição e para o varejo, os incentivos são muito mais fortes. Você precisa usar tecnologia, você precisa usar inteligência artificial para você tornar o teu elo, a tua distribuição mais eficiente, menor custo, maior controle, mais assertiva, garantindo maior abastecimento. Tudo isso faz muito mais sentido enquanto pressão. E aí agora vem, e aí mesma coisa para o varejo, principalmente quando você começa a ter pressão de novos entrantes. Né? Você começa a ver, que nem a gente falou em outros momentos, né? iFood, Kita, Bis, começam a pressionar o setor a falar: eu preciso me mexer. O setor antigo, sólido, bom domínio sobre vários aspectos da cadeia, começa a falar pela primeira vez de forma mais forte: eu preciso me mexer. Porque senão esses novos entrantes vão disruptar de uma forma para a qual eu não estou preparado. Então, a partir do momento que você mexe na vantagem competitiva, que você mexe no incentivo, no mecanismo de incentivo, você automaticamente muda essa cultura, você muda essa organização. Eu acho que a grande pergunta, e isso vai valer para a farma talvez um pouco mais para frente, tá? Acho que eles ainda estão um pouco mais. A competição deles ainda é entre si. Ainda é a corrida da molécula, ainda é a corrida da via de administração, é a corrida da via dos prescritores, a corrida, ainda é a corrida tradicional. Eles conhecem esse jogo de uma forma um pouco mais sólida. Eu acho que a distribuição e o varejo eles vão sendo um pouco mais pressionados nessa dinâmica.
Mas eu acredito que do farma também vai chegar, principalmente aqueles que usarem melhor a tecnologia, melhor as novidades de inteligência, vão tender a estar um pouco mais na frente nos seus próprios processos de P&B, nos seus próprios processos de controle da cadeia como um todo, sabe? Então, eu acho isso muito chave para já ser pensado logo agora. E eu vejo, principalmente para a farma, vai demorar um pouco mais para se mover, mas eles vão chegar lá também, porque eles também vão ser pressionados, não tenho dúvida. Muito interessante, Davi. Bom, acho que temos boas conclusões aqui, boas lições de casa para todos os elos da Hum. cadeia. Agradeço aí tua participação no Panorama Talks e esperemos que os resultados sejam uma luz para os executivos, para as empresas que movem esse segmento, que, como você mesmo falou, é tão inovador em muitos aspectos, mas travado, né, na hora do relacional, na hora de chegar à ponta final, que no fim das contas é o que mais interessa a todos, né, o resultado em prol do paciente, né? Mas Perfeito. E eu convido, né? Eu queria agradecer mais uma vez, Leandro. Brigadíssimo. Acho sempre muito bom falar sobre esse tema, um tema muito empolgante, um tema bem de futuro mesmo. E eu convido a lerem o relatório, né? As pessoas que vão participar aqui, eu acho que a gente passou por várias discussões, mas acho que ler o relatório vai dar uma visão bem completa do que a gente entende sobre inovação no setor, para onde está apontando e como é que as empresas podem se preparar. E eu fico à disposição de vocês e dos demais aí para qualquer dúvida, qualquer papo. Obrigado demais. maravilha, Davi. Obrigado. Grande Um abraço. abração. Tchau, tchau. E aí, curtiu mais essa entrevista especial? Então fica aquela boa e velha dica. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar o Panorama Talks nas nossas redes sociais, grupos de mensagem e também no panoramafarmacêutico.com.br. É o mercado de medicamentos e especialidades colocado em xeque e em debate aqui no programa. Um grande abraço.